Bom dia, gente. Bom dia. Professor, bom dia. Vai, David, tudo bem? Beleza. Bom, galera, é o seguinte, ó. Inicialmente, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem, legais, tranquilidade de boa, tá? Eu tô vendo que admitir aqui de novo, antes não precisava mais admitir na sala de aula. Acho que o Rubão deve ter mudado alguma configuração aqui. Mas enfim, galera, ó. Inicialmente, bom dia para vocês, né? Acorda aí, força, terça-feira, tal, todas essas coisas. Hoje, galera, como a gente tá, de novo, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre as principais atualidades da semana, tá? Mas aula de atualidades eu vou deixar para a gente fazer nas 2 últimas semanas da programação, digamos assim. Os temas mais específicos, quando a gente sabe, né, aula de atualidades, geralmente eles caem mais, assim, o que mais cai é o que acontece até a metade do ano, que é quando as provas estão sendo feitas, tal, para frente, do meio do ano para frente, você pode utilizar, mas nunca que vai cair numa prova. Pode aparecer uma redação, aí sim, né? Se utilizar algum tema da atualidade, assim. Quando chegar nas 2 últimas semanas da programação, até 3, depende, vou preparar direitinho, talvez 3, 2. Eu vou fazer um resumo com vocês, tá? Dos principais temas aí que aconteceram ao longo do ano. Que eu acho que existe mais chance de aparecer nos vestibulares. E que existe mais chance de aparecer aí nos vestibulares para vocês, tá? Tópicos que aconteceram, por exemplo, a questão dos grilos, né, invadindo o mundo aí praticamente, a questão dos incêndios na Austrália, o aumento do desmatamento da Amazônia, enfim, eu vou separar com vocês a pandemia, né, a própria pandemia. Então, eu vou separar alguns temas com vocês para vocês terem mais frescos aí na cabeça, tá bom? Mas, galera, falando assim, dos 2 principais temas aí que aconteceram ao longo da semana, penso que os 2 mais importantes acerca do Brasil são 2 coisas que aconteceram ontem mesmo, tá? Primeira coisa, a gente teve a entrega do Renda Cidadã, que é como se fosse, o novo Bolsa Família. Aí já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a questão do CONAMA. E, digamos assim, revogação de algumas medidas. Como assim, professor? Explica direito aí, ó. Quando a gente fala do Renda Cidadã, acho que, principalmente para quem vem acompanhando o noticiário e tal, viu, galera, que existe uma vontade política do governo Bolsonaro de eliminar o Bolsa Família. Sabe por que eliminar o Bolsa Família? Porque, imagina, eu falo para vocês Bolsa Família, quem vem na cabeça de vocês? Obviamente vem o governo Lula, né? Porque foi responsável pela criação, etc., programa social, blá. E mesmo que ele fale assim, olha, estou agora dando o 13º Bolsa Família e tal, ainda é um programa que é muito ligado ao governo petista. Então, creio eu, tá? De novo, ele nunca falou abertamente isso, mas penso que é o mais lógico, que ele está querendo mudar o nome do programa e as características do programa, tirando uma série de outros programas do entorno, para unificar em torno desse Renda Cidadã, justamente para tirar essa alcunha de governo, aliás, programa petista, tá? Só que o Brasil, galera, está num momento de ajuste fiscal aí, né? Complicações e tal. Então, o que está acontecendo? Primeira coisa, ele tinha falado de lembra que antes era Renda Brasil,
né? Isso, e assim, parece questão de anos, faz 2 semanas que ele falou sobre isso. Falou sobre Renda Brasil. E aí no Renda Brasil, estava tendo divergência, não sei o que, falou assim, gente, não quero mais Renda Brasil. O Renda Brasil acabou, a gente vai ficar com o Bolsa Família até 2022. Ontem, ele apresentou, né, na verdade, foi o Maurício Bittar, que é um dos seus secretários ali, apresentou um projeto que substitui o Bolsa Família, ou seja, mudou uma coisa que falou 2 semanas atrás. Esse projeto, galera, chamado Renda Cidadã, ele é muito parecido com o Renda Brasil, tá? Qual que é a ideia? Não foi divulgado ainda qual vai ser o valor mínimo de pagamento. O Bolsa Família hoje depende muito do número de pessoas que tem na sua família e tal. Mas, em geral, o valor mínimo tange mais ou menos os 120, 130 reais, tá? Aparentemente, esse aqui, o Renda Cidadã, ele vai estar em torno de 250 a 260, mas ele acaba com outros benefícios, tá? Então, por isso tem que passar ainda pelo Congresso e tal. Qual que é a ideia? Da onde que vai se tirar o dinheiro para fazer esse aumento? Da quebra de outros programas sociais, que não vão mais existir, e 2 coisas bastante polêmicas, tá? Que, aliás, fez com que ontem a Bolsa de Valores... E aqui, galera, claro, não estou defendendo, né? Se a Bolsa caiu é porque está errado. Não é isso, claro. Tem coisas muito mais importantes que o mercado. Mas só quero mostrar para vocês como que como que o mercado reagiu a isso. Essa renda cidadã viria, pessoal, de precatórias mais Fundeb. O Fundeb, eu lembro que a gente já discutiu, galera, em aulas passadas aí, quando eu estava no processo de autorização e tal. O Fundeb é o Fundo Nacional da Educação Básica. A gente não pode esquecer, galera, que o Fundeb é como se fosse uma ajuda do governo federal para que municípios e estados consigam pagar suas contas. Não me esquecer, galera, que aqui no Brasil, a maneira como a gente distribui o nosso dinheiro, o dinheiro ele é muito centralizado na mão do governo federal. E fica pouco dinheiro para estados e municípios, que são os reais responsáveis por cuidar da educação básica. Então, o Fundeb é como se fosse o governo federal aumentando o repasse de verbas para estados e municípios. E não é que assim, entendi, então agora estados e municípios vão conseguir pagar vão conseguir fazer investimentos. Não, é folha de pagamento, tá? É coisa básica, assim, conseguir pagar professor, auxiliar, é isso que o Fundeb faz. Então, a proposta do governo Bolsonaro seria tirar dinheiro do Fundeb e mandar para frente precatórias. Isso aqui que são precatórias. Precatórias é tudo aquilo que o Estado deve de processo judicial. Então, por exemplo, o Estado foi lá e, sei lá, cobrou impostos a mais do que devia. Eu entro na justiça contra o Estado, se o Estado perder, ele fica me devendo. Isso é uma precatória, que a gente chama, tá? Pessoal, mas isso deve ser pouquinho, né? É pouquinho. O Brasil gasta em precatória por ano, mais ou menos, uns 60 bilhões de reais, tá? O que o Bolsonaro quer fazer? Colocar um limite de 20 bilhões por ano. Professor, acho uma boa, né? Galera, vamos lá. Resumidamente, o que é isso que está sendo proposto? Em palavras mais duras, mais claras. Calote, tá? Ou seja, olha, infelizmente o Brasil está devendo para você, mas eu não vou conseguir te pagar. Então a gente vai pagar só o ano que vem, quando a gente tiver mais 20 bilhões para pagar a dívida que o Estado tem com você, que o governo tem com você, tá? Obviamente, galera, isso foi pessimamente recebido pelos mercados, porque isso é uma forma gourmetizada de falar vou dar o calote, tá? Então, a nossa Bolsa de Valores caiu quase 2%, né? Mais que 2% ontem, o dólar subiu e tal, porque isso aqui é uma sinalização que o Brasil não está agindo de maneira muito responsável do ponto de vista fiscal. E tirar dinheiro do Fundeb, galera, e de dívida que tem com a população, por favor, né? Tá? Existem outros meios aí. Você pode fazer uma reforma tributária. Não, então, verdade, Glaucio. Você pode fazer uma reforma tributária que realmente economize dinheiro para os mais pobres, não essa reforma tributária que unifica PIS, COFINS, essas coisas, e que, viu, né, tá tentando voltar com a CPMF, tá? A CPMF, galera, acho que vocês não pegaram, não é da época de vocês, ou se vocês talvez tenham poucas recordações, que é um imposto sobre qualquer tipo de transação financeira. Se eu fazer uma transferência, se eu vou pagar com cartão, essas coisas,
sem problemas, aliás, com problemas, né? Porque é descontado mais ou menos, tá? Mais ou menos 0,2% do valor. Então, se você paga, por exemplo, sei lá, paguei R$ 1.000 numa conta, tá? Desses R$ 1.000, 2 vão ser de imposto para o governo. Então, na verdade, você vai estar pagando R$ 1.002, porque 2 vai para o governo, tá? Agora, imagina todas as transações financeiras sendo taxadas dessa maneira, tá? É uma coisa muito grande. Imagina empresas, pessoas que fazem transações de uma maneira muito rápida, muitas transações. Talvez, ó o veneno aqui escorrendo, tá? Talvez o Bolsonaro queira isso, porque como ele faz todos os pagamentos em dinheiro mesmo, né? Como ele compra um monte de imóvel e dinheiro, tudo tal, ele não tem problema. Mas assim, para... Parei, desculpa. Para a Bolsa de Valores... Samuel, sim, tá? Porque para banco, tal, toda transação. Então, quando você vai colocar dinheiro numa corretora, tá sim, tá? Então, toda transação financeira, um custo de 0,2. Aliás, Samuel, para você que gosta de investir em bolsa e tal, todos os lucros, lucros não, né? Mas os dividendos que você tem, ou com fundo imobiliário, ou com mercado de ações, eles não são tributados, né? Você não paga imposto se você recebe dividendo de uma ação, ou se você recebe dividendo de um fundo imobiliário. A tendência com a reforma tributária é que sim, seja tributado. Mas aí, Samuel, até desculpa, tá? Eu sou favorável. Eu acho que tem sim que ter tributação. É que assim, o problema é que vai criar essa tributação e não vai tirar outras. Aí é ruim. Mas se a gente diminuísse a incidência das tributações em folha de pagamento e também consumo, e colocasse impostos em cima de dividendos, de lucro de acionistas, eu sou favorável, tá? Acho que é uma coisa boa. Claro que assim, para você que é um burguês, investidor, assim, pode ser um pouco triste, tal. Tô brincando, eu também tenho alguns investimentos em bolsa, tal. Eu fico triste por mim, mas acho que é o mais justo, tá? Deixa eu ver aqui. Exato. Dá mesmo, né, Samuel? Dá raiva mesmo. Então, essa reforma que foi apresentada, galera, desagradou, assim, todo mundo, tá? Provavelmente já vai ser negado de novo. O Rodrigo Maia falou que não vai aprovar nenhum tipo de aumento de imposto com CPMF, essas coisas. E outra coisa importante que aconteceu ontem, galera, foi o chamado CONAMA. O CONAMA, não sei se vocês conhecem, mas é o famosíssimo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por ser um conselho, galera, ele tem representantes da esfera pública, tá? Representantes do governo federal, governo estadual e governo municipal, depende da região que está sendo discutida, claro, e representantes da sociedade civil. Cada reunião do CONAMA contava mais ou menos, galera, com 100 participantes. O Ricardo Salles, em maio de 2019, ou seja, ano passado, prevendo uma agilização de todo o processo, segundo ele, claro, né? Reduziu a participação para cerca de 22 a 25, depende muito da região que está sendo adotada. Ou seja, ele cortou praticamente 1/3 do número de representantes, tá? Que tinham direito de voto, etc. Quem foi cortado, basicamente, foram membros da sociedade civil. Então, hoje, 2/3 do CONAMA é formado por representantes do governo federal e do governo estadual. Na prática, galera, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem força de legislação também, tá? Porque é como se fosse um fórum de discussões que as resoluções ali aprovadas meio que cortam um caminho para ser aprovado no Congresso. Hoje, ficou muito mais um carimbador das coisas que o governo fala. E o governo ontem revogou uma série de medidas que falavam sobre preservação ambiental. A primeira coisa que foi revogada foi a questão da queima de materiais tóxicos, tá? Aqui. Exatamente. Foi a queima de materiais tóxicos. Por exemplo, galera, quando você vai queimar produtos aí que tem uma taxa de gás carbônico muito grande, ou então que tem enxofre na composição, etc., você não pode fazer essa queima a céu aberto, sem fazer nenhum tipo de tratamento da fumaça, porque gera uma poluição atmosférica absurda. Então, essa queima tem que ser em locais bem específicos, autorizados pelo governo. Tinha, agora não tem mais. Tá? Com a mudança, não tem mais. Outro ponto que foi mudado, galera, a questão da preservação de áreas de APPs. Eu acho que com o Júlio vocês já discutiram unidade de conservação, unidade de preservação. Acho que já, tá? Não tenho certeza.
mas geralmente esse assunto vem depois de vegetação. Então, como acho que vocês já viram vegetação, muito provável que vocês já tenham visto isso também. APPs, galera, são áreas de preservação permanente, tá? Por exemplo, como aqui eu estou conversando com a elite burguesa econômica paulista, com toda certeza, galera, vocês devem ter as suas fazendas pelo interior de São Paulo, interior do Brasil e tal. Imagina que você vai comprar uma fazenda, tá? Uma fazenda de soja no Cerrado. Aí você comprou uma fazenda de 1.000 hectares. 1.000 campos de futebol ali para fazer sua criação de gado, sua soja e tal. Você pode plantar nesses 1.000 hectares? Não pode, galera, não pode. Uma parte, a gente chama de APP, é uma área de preservação permanente. Então, você tem que deixar uma área intocada, uma área preservada, que não pode nem mexer. No caso do Cerrado, são 20%. Então, se você comprou 1.000 hectares, só pode plantar em 800. 20 tem que preservar. E existem outras áreas que são APPs. Áreas próximas de mananciais, de reservatórios de água, por exemplo, próximo do Cantareira, Pires, Guarapiranga, não pode desmatar. Áreas de encosta, áreas com declividade acima de 15 graus, porque se você desmata, isso favorece o processo de erosão, assoreamento. Que mais? Mata ciliar, que é mata próxima de rio. Então, depende do tamanho do leito do rio, você tem que manter uma área próxima dos rios preservada. Tudo isso é APP, área de preservação permanente. O que foi revogado ontem foram APPs relacionadas a áreas próximas de manguezais e restingas. A gente sabe que existe uma pressão muito grande, galera, do mercado imobiliário, que quer aproveitar essas áreas que são litorâneas, ótimas para fazer turismo, para essas coisas, para aumentar o desmatamento e para desmatar. Então, revogado, isso incentiva o turismo, mas, claro, também a destruição dessas regiões. E lembrando que o mangue ele é conhecido por ser um berçário marinho, ou seja, ótimo para você não, né? Para o meio ambiente, para fazer a desova de peixes, tal, essas coisas. Beleza? Isso ainda pode ser revogado pelo Ministério Público. Um representante do Ministério Público, ele participou das reuniões ontem, uma representante, para falar a verdade, eu estava vendo, né? Ela participou da reunião e disse que vai fazer de tudo para entrar na justiça contra a revogação desses atos. O governo alega que desde o novo Código Florestal, que foi criado em 2012, implementou em 2013, algumas APPs já estão garantidas. Mas é mentira, galera. É mentira. Por quê? Porque as APPs que foram garantidas no novo Código Florestal são menores do que as que existiam já por essa resolução do CONAMA. Então, na prática, você vai reduzir a área que é possível você de preservação e tal. Isso é uma atitude tão tonta, galera. Por quê? Porque a gente fica pensando, mas precisa. O que sustenta o Brasil é o agronegócio. A gente precisa explorar, precisa aumentar as exportações para arrecadar mais dólares, para essas coisas. De verdade, galera, se a gente faz isso, parece bom em curto prazo, porque a gente vai aumentar as nossas exportações, áreas de plantio e tal. Só que, do mesmo jeito, reduz investimentos estrangeiros. A gente não pode esquecer que hoje, uma das principais coisas que atrai investimentos estrangeiros é justamente o respeito, tá? É o respeito ao meio ambiente, às minorias, essas coisas. Deixa eu ver aqui. Certeza, né, Pia? A gente precisa tirar urgente esse Leonardo DiCaprio daqui. Tá queimando aí as nossas coisas. Exatamente, Thaís, eu concordo. Parece que fugiu da aula básica de Geografia e Biologia, tá? Beleza? Cara, alguém tem mais alguma dúvida aí sobre acontecimentos da semana? Vocês não viram... Tá. Vocês estão em fenômenos climáticos? Beleza, então, tá. Ok. Bom, gente, seguinte, ó. Dúvidas até aqui? Não? E só para deixar vocês a par aí de toda a situação, a gente, tá, galera, vai finalizar a China hoje, tá? Muito possivelmente. E aí depois os próximos temas, eles são um pouco mais tranquilos. É que eu falo bastante, às vezes eu acabo me empolgando, mas eu vou fazer de tudo para tentar reduzir, tá? Porque a gente vai começar a falar de outros países asiáticos. Tigres asiáticos, Japão e Índia, tá? Japão e Índia, eu vou tentar condensar numa aula só, porque Índia, eu vou destacar um pouco mais da Índia, a região da Caxemira, que é o mais importante. Mas Japão, galera, geralmente é bem tradicional que cai, bem tradicionalzão mesmo. Era Meiji, a migração de brasileiros, tá? Uma coisa bem específica que cai. E na Índia também não tem tantos pontos, a não ser a questão da Caxemira,
que, tá vendo? Também é uma questão de atualidades, tá? Porque o conflito na Caxemira, tanto Paquistão quanto Índia, e China e Índia, aconteceram lá no primeiro semestre. Então, é muito possível que apareça. Aliás, eu não sei se algum de vocês presta, mas já tivemos a primeira prova importante aí, a SpaceX, né? Que é o vestibular para entrar na escola de cadetes. Não sei se alguém tem interesse, né? Enfim, mas é um vestibular bem interessante, que é bastante atualidades, inclusive questão da Caxemira. Então, se vocês querem, galera, fazer um simuladinho, tentar fazer uma prova, eu acho que vale a pena, tá? Procura aí, prova da SpaceX, que é a escola Preparatória para Cadetes do Exército, SpaceX, e tenta fazer o vestibular. Acho que, pelo menos na parte de geografia, não é tão difícil, é fácil. Então, acho que é o meio termo aí, é uma boa pedida aí para vocês tentarem. Tá bom? Vou pagar, hein, galera? Bom, seguinte, galera, seguinte. Não, é 2020, Bia. 2020. 2020. Aconteceu esse final de semana. Acho que foi sábado ou domingo, se não me engano. Tá? Acho que foi domingo. Domingo. Falávamos aí, ano passado, falávamos sobre ela, sobre a China. E eu mostrei para vocês, galera, que a China tentou, em 1997, conseguiu reanexar Hong Kong. Em 1999, conseguiu e tentou, né, reanexar Macau. E 2001, quando foi para cima de Taiwan, aí houve um bloqueio dos Estados Unidos. Taiwan, galera, a gente sempre tem que lembrar, né? É um país independente? Não é que é um país independente. Segundo Taiwan, eles são a China, a verdadeira China. A China que não é ditatorial, a China que saiu do Kuomintang, né? O Kuomintang, que era o Partido Capitalista, que então comandava o Estado chinês quando aconteceu a Revolução Chinesa. A galera capitalista, liderado por um carinha chamado de Chiang Kai-shek, saiu da ilha da China continental, foi para a ilha de Formosa e formou a China verdadeira, que, segundo a galera de Taiwan, é Taiwan. Beleza? Aí, tá vendo? A mãe da minha amiga de Taiwan ficou feliz de dizer que lá não é China. Muito sério. Exatamente, né? Porque o que não é China para eles é a China continental. A China continental que não é China. Imagina, lá uma região golpista, do Mao Tse Tung doidão, tal. E aí, pessoal, o que acontece? Tá? Isso foi a China. Isso foi a China, então, nos anos 90, o período de crescimento e tal. A China dos anos 2000, dos anos 2010, vamos colocar aqui, né? Ó, a China atualmente, deixa eu pegar um giz aqui diferente, para fazer mais coloridinho para vocês. Você não vai falar do conflito em Hong Kong e tal? Vou. Na última lousa, eu vou mostrar para vocês por que a China hoje ela pode não se tornar essa grande potência geopolítica que a gente pensa, tá? E um dos motivos é justamente os movimentos separatistas que acontecem, tanto em Hong Kong e tal, as questões ali que estão trazendo algumas complicações. Atualmente, galera, a gente pode colocar a China como a maior produção industrial do mundo. Outro ponto importante, galera, é a questão da redução da miséria e ascensão da chamada classe média. Tá?
Os chineses, galera, eles estão melhorando de vida. Então, claro que estão, né? Por mais assim que seja um país que ainda tenha bastante desigualdade, quem é ligado ao Estado geralmente é bastante rico. Grande parte da população não se aproveita dessas riquezas que são geradas, mas fato é, galera, que a população está melhorando de vida. E, de novo, né, acho que até utilizei esse exemplo, um bom jeito de vocês verem isso é justamente a questão do turismo. Galera, quem já foi para fora, né, já viajou ou para Europa, Estados Unidos, tal, não tô brincando, tá? Estados Unidos eu nunca fui, mas para Europa, vai, de todos os turistas, chutando bar, 20% eram chineses. Sem sombra de dúvida, tá? 20% eram chineses. Eles têm alguns hábitos meio diferentes, né? Eu lembro que a gente estava lá em Londres, e aí, a gente tava no café da manhã, né? A gente tinha acabado de almoçar não, tinha acabado de acordar, aí foi descer pro café da manhã, tal, tava eu e minha esposa, e aí a gente, era uma mesa de 4 pessoas, assim, não tinha mesa de 2, né? Os antissociais. E aí sentou eu e minha esposa, assim, sentou eu aqui, minha esposa na frente, né? E aí, de repente, vem um chinês e sentou do lado dela. E eles são muito fechados, assim, parece que, tipo, a gente nem existe, tá? Não sei, enfim. Eles nem olham pra gente e tal. E o café da manhã que o cara tava tomando, ele pegou assim, galera, 4 ovos crus, ele bateu assim, ó, levou o ovo assim mesmo, tá? Ele bateu na bordinha da taça dele, que era uma taça de sucrilhos, e começou a jogar assim, 4 ovos crus. E aí ele começou a mexer assim, ó, com a colher, e começou a comer aquilo. E ele comia e babava um pouco, assim. A minha esposa era um pouco nojenta, né? Ela começou a passar mal. Ela falou assim, eu não consigo mais comer aqui. A gente foi obrigado a sair da mesa, galera, tá? Por conta do chinês comendo ovo cru lá. É que tava um cheiro realmente forte e ele tava babando um pouquinho, assim. E a minha esposa começou a passar um pouco mal. Então, mas eles são bem diferentes, assim, galera, tá? É bem nítido, por exemplo, quando são japoneses, tá? Quando são turistas japoneses e quando são turistas chineses. Os chineses, eles são bem mais fechados, assim. Sim. Bia, foi tenso. Então, mas essa classe C que vem crescendo, que vem se desenvolvendo, está aumentando o poder de consumo na China, tá? Então, isso é um ponto bem importante. Outra coisa, a gente ainda tem grande parcela da população no campo. A agricultura aqui, galera, principalmente em áreas mais interioranas, ela é pouco mecanizada. Lembra que eu falei para vocês que o Deng Xiaoping, né, ele pregou a modernização da China. E perguntaram para ele, Deng Xiaoping, uma das coisas que tem que ser modernizadas é justamente a agricultura. A gente tem que mecanizar, tornar mais produtivo e tal. Qual que era o medo do Deng Xiaoping? E que, penso eu, galera, que ele agiu de maneira até extremamente coerente. As cidades chinesas, elas já são, galera, extremamente povoadas. E quando você tem uma cidade extremamente povoada, a tendência é que você tenha uma série de problemas sociais. Déficit habitacional, trânsito, enfim, tudo que a gente conhece, né, que acontece em São Paulo. O Deng Xiaoping, então, ele não incentivou a modernização do campo. Por quê, galera? Porque se ele incentivasse a mecanização do campo, isso geraria um êxodo rural e problemas sociais e ambientais urbanos ainda maiores do que os que já existem na China. Então, várias coisas foram modernizadas. A agricultura não. A agricultura é pouquíssimo mecanizada. Muitas vezes, até rudimentar. Sabe um problema ambiental que acontece, galera, na China? Acontece na China o problema da desertificação na região do Xinjiang. Como o Ian falou, galera, que vocês acham que ainda não chegaram em vegetação, tá? Não sei exatamente, vocês não chegaram em vegetação. Muito possivelmente o Júlio, quando ele comentar de vegetação, ele vai falar da Caatinga e ele vai mostrar para vocês que a Caatinga é uma das regiões do Brasil que sofre com a desertificação. Tem 3 regiões que vocês têm que conhecer que tem desertificação. Caatinga no Brasil,
o Xinjiang, na China, e África, regiãozinha do Sahel. Só para ter uma noção, tá? Vocês já chegaram a estudar com o Júlio desertificação? Só para saber em qual nível de profundidade eu tenho que falar do tema com vocês. Ah, já viram? Ele já falou. Ah, beleza. Valeu, Ana. Então tá. Ó, então eu tiro o print aqui. Alguém tem dúvida até o momento? Não? Ok. Outro ponto importante, galera. Eu coloco aqui como se fosse uma escalada em direção ao desenvolvimento. Essa foi uma das primeiras aulas que a gente teve, galera, no curso, tá? Porque é muito difícil hoje você conseguir diferenciar o que é um país desenvolvido e subdesenvolvido, o que é um país rico, um país pobre. Então, a grande diferença que eu coloco para vocês, além do IDH, né, a qualidade de vida, é justamente a produção de tecnologia. Se vocês observarem, nem todo país rico é desenvolvido. Vídeo Brasil. O Brasil é um país rico, mas não é desenvolvido. E nem todo país que é desenvolvido é rico. Sei lá, você pensa na Dinamarca, Noruega. Não são. Nossa, que potência econômica que são. Mas são países que têm um IDH altíssimo. Por quê? Geralmente, a grande diferenciação é a produção tecnológica. É o nível de investimento em educação, produção de conhecimento e tal. A China, desde a época do Deng Xiaoping, lembra que eu falei, ó, o Mao Tse-tung, ele foi o cara mais importante do ponto de vista político para a China. Mas do ponto de vista econômico e social, o Deng Xiaoping foi o cara que foi responsável por esse crescimento de 10, 15% ao ano que a China presenciou na década de 90, nos anos 2000, tá? Então, ó, essa escalada em direção ao desenvolvimento, isso principalmente com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mais tecnologias estrangeiras. A gente comentou isso na aula passada. O Deng Xiaoping, ele fez uma coisa que foi essencial para a China também. Além de todo esse investimento em educação, pesquisa e tecnologia, ele abriu o mercado interno chinês na década de 90 e falou o seguinte: empresas do mundo, vocês querem explorar o mercado de 1 bilhão de pessoas? Vai, eu sei que vocês querem, pode ser sincero comigo, vocês querem sim. Aqui o nosso mercado, as nossas leis ambientais são pouquíssimo rígidas, a mão de obra é muito barata, disciplinada, não faz greve, se fizer greve, ó, tá? Morre. E vocês vão ter acesso ao mercado consumidor de mais de 1 bi de pessoas. Só tem uma condição: metade do lucro da empresa é meu, China. Beleza? Outro ponto. Toda a tecnologia que o Estado chinês quiser que vocês me ensinem, vocês vão me ensinar. E fizeram isso. A China, acho que eu até comentei isso na passada, na década de 90, década que eu nasci, assim, vai vir um produto chinês para você. Meu Deus do céu, vai quebrar, é zoado, é cópia, é coisa baratinha, zoada. Hoje em dia, não é mais essa referência. A China hoje tem produtos como Lenovo, Jack Motors, tem a Huawei, que são empresas de ponta, galera, altíssima tecnologia, tá? Vou dar um exemplo. Eu não sou um cara assim, nossa, como ele cuida bem das coisas, tal, né? Mas eu tinha, por exemplo, um notebook da Samsung, cara, só dava BO, só dava problema. Eu comprei um notebook da Lenovo, muito bom, de verdade, galera. É tipo, velocidade boa, não quebra, manutenção, também não preciso fazer nada, percebe? Então, assim, óbvio que é um exemplo, né, em 1000 que existem. Quer dizer, então, que os produtos chineses hoje, eles são os melhores, disparados do mundo? Não, tá? Se você for comparar, por exemplo, automobilísticas, em geral, uma automobilística japonesa ainda é muito melhor que uma automobilística chinesa, por exemplo, tá? Mas a China vai crescendo nesse sentido. E principalmente, galera, com
investimentos em tecnologias de comunicação. E aí, claro, o que mais chama a nossa atenção é a tecnologia 5G. A tecnologia 5G que está sendo liderada por uma empresa chamada de Huawei. A gente já discutiu isso em aulas passadas, né? Tanto nas aulas de atualidades como nas aulas de geografia, mas a tecnologia 5G ela vai possibilitar com que a gente tenha uma velocidade de informação que um filme pode ser baixado pelo celular em questão de 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos, ou seja, é praticamente instantâneo. Imagina, você baixar um filme em 5 segundos no seu celular, tá? Ah, senhor, que bom, então eu vou conseguir ver vídeo do YouTube sem travar. Não é esse o mérito, tá? Não é esse o mérito do 5G. Quando tiver tecnologia 5G, isso vai possibilitar trabalhos remotos, velocidade de informação praticamente instantânea, que vai permitir, inclusive, o uso da inteligência artificial. Com mais força, galera, tá? A inteligência artificial, na verdade, não existe, né? P&D é pesquisa e desenvolvimento, Bia. Pesquisa e desenvolvimento, tá? Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade não existe uma inteligência artificial. O que existe é uma inteligência dos seres humanos que promoveu uma escalada de algoritmos e esses algoritmos eles conseguem, baseado em padrões, desenvolver o seu próprio pensamento, digamos assim. Tem uma notícia, eu falo várias vezes dele, então provavelmente eu já devo ter falado, se eu já falei, desculpa, que a China, isso foi em 2015, 2014, eles estavam desenvolvendo tecnologias ligadas à inteligência artificial. Na China você não tem uma internet, você tem uma intranet que é controlada pelo governo. E eles fizeram uma espécie de Akinator, mais ou menos, tá? O Akinator é aquele gênio que adivinha tudo que as pessoas se querem da vida, tal, essas coisas, né? E foi uma inteligência artificial que começou a participar de um bate-papo. Então, a partir dos seus próprios pensamentos, ia discutindo com a galera que participava do chat e tal. A China fez 2 desse. No final das contas, teve que destruir os 2. As 2 inteligências... Aqui daí manja tudo, né? Teve que destruir os 2. Professor, por quê? Porque eles viraram tipo Ultron, assim? Não é por causa disso. Mas quase. As 2 inteligências artificiais elas começaram a desenvolver um pensamento complicado para o Estado chinês. As 2 se tornaram anticomunistas, primeira coisa, tá? As 2 quiseram se rebelar contra o Estado chinês. Então, passado, acho que foi 2, 3 semanas, as inteligências elas começaram a propagar pensamentos a favor da liberdade de expressão, contra o comunismo, a favor do capitalismo. E o outro ainda, uma das 2, se tornou uma supremacista branca, tá? Por quê? O que os cientistas chineses explicaram é que geralmente ele pega dados, mas meio que foge da emoção, né? São dados puros ali. Se for pegar os presos principais no mundo são negros, o continente que mais acontece conflitos é o continente africano, percebe? Então ele começou a associar como se negro fosse coisa ruim, precisasse ser eliminado. Se a gente tivesse somente uma raça branca, o mundo seria muito melhor. Então, um se tornou supremacista branco e os dois, né, se tornaram contra o regime comunista chinês. Então, a China parou com essas ideias, pelo menos por enquanto, tá? Vocês não têm um pouco de medo de robô? Eu confesso que eu tenho, tá? Um pouco. Eu não sei se eu assisto muito filme, não sei, mas... eu confesso que me dá um pouco de medo, assim, um dia os robôs... Enfim, sei lá, tá? Então, ó, tecnologias de comunicação, 5G e a Huawei inteligência artificial. Dos pontos... então, Exterminador do Futuro, né? Então, dos pontos, galera, mais importantes, a gente tem que lembrar que em 2019 houve uma mudança na Constituição japonesa, não, chinesa, perdão, que deu amplos poderes e cargo vitalício. Deixa eu aqui, rapidão.
Skynet. Eu acho que ele tá certo também. Mudança na Constituição chinesa, que deu, galera, um cargo vitalício ao Xi Jinping. Xi Jinping, galera, é o atual líder do Partido Comunista Chinês. O Xi Jinping, ele conseguiu promover um crescimento contínuo da China tão grande, mas tão grande, que o apelidaram de o novo Deng Xiaoping. O Xi Jinping, ele é conhecido como o novo Deng Xiaoping, justamente pelo sucesso financeiro que esse cara conseguiu promover na China, tá? E ele fez uma mudança na Constituição. Não, Dário, que de verdade, professor, agora mudou muita coisa, hein? Não, porque na China você não tem limite de reeleição. E o Xi Jinping, como líder do Partido Comunista Chinês, ele poderia ser reeleito quantas vezes ele quisesse. Só que com a mudança constitucional, o Xi Jinping nem precisa passar pelas eleições. Basta ele querer, ele vai ter o cargo vitalício dele ali, devido ao seu grande sucesso econômico e apoio popular. Pelo menos foi o que foi divulgado à China à época. Tá bom? Beleza, galera? Dúvidas até aqui? De tudo que eu tô falando para vocês? Não? Ok. E tem que lembrar, galera, que principalmente pós anos 2000, o mundo passou pelo que a gente vai chamar de efeito China. O que foi esse efeito China? Vou imaginar o seguinte. Década de 70. O mundo inteiro, crescimento econômico, beleza. Crise do petróleo 73, crise do petróleo 79. Década de 80, década perdida. Anos 90, a China abre o seu mercado consumidor e o mundo começa a crescer novamente. Estou explorando o mercado de mais de 1 bi de pessoas. Anos 2000, quando a China cresce, aí sim, galera, é a China 12, 13, 14% ao ano. Não é só que a China ela incentiva o mercado mundial. A China domina o mercado mundial. O que eu estou falando para vocês é sério. Se a China decidir fechar o mercado consumidor, o capitalismo acaba. Acaba. Pelo menos o que a gente conhece dele como a gente conhece ele hoje. Tá? Não tem, galera, como o mundo sustentar. Já está numa crise, uma depressão. Com o mercado chinês de 1,3 bi de pessoas, se a gente fechar o mercado consumidor chinês e parar a produção industrial da China, não existe mais capitalismo, pelo menos não da maneira como a gente conhece hoje, tá? Isso a gente vai chamar de o efeito China. Ou seja, o funcionamento do capitalismo depende dos chineses, graças à sua alta produção industrial e o poder do seu mercado consumidor, tá? Eu já falei isso para vocês algumas vezes durante o curso, mas acho que sempre vale a pena reforçar. Eu costumo falar que China e Estados Unidos, eles são como se fossem as crianças mimadas do capitalismo. Como assim, professor? Eles são os donos da bola. Imagina, você está jogando lá no prédio e tal, aí você vai jogar, tem um moleque que é o dono da bola. O moleque pode até não saber jogar bola, mas ele fala, gente, a bola é minha. Então, se vocês não jogarem do jeito que eu quero, eu levo a bola embora. Estados Unidos e China. A China pratica constantemente dumping. Vocês lembram o que é dumping? A gente também foi uma das primeiras aulas do nosso curso. Dumping é qualquer manobra ilegal ou não ética para você quebrar a concorrência. O dumping seria, por exemplo, a China hoje, ela desloca muita produção industrial. Indústria têxtil vai para lá. Por que as indústrias vão para lá? Porque você não tem tanta legislação ambiental assim, e a mão de obra é muito baratinha, porque tem poucos direitos trabalhistas. Ou seja, é uma manobra quase não ética. Só por que não ética? Porque você está super explorando a sua mão de obra para trazer produção industrial. Então, imagina, o Brasil pode concorrer com a China. É só tirar todos os direitos trabalhistas.
Acho que eu estou entendendo agora onde a gente quer chegar, tá? Mas, teoricamente, é só tirar todos os direitos trabalhistas. Aí o Brasil fica competitivo, começa a competir com a China também, percebe? Isso é um dumping, é uma manobra não ética. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela, teoricamente, deveria coibir a China, deveria proibir a China de tomar essas atitudes. Por que a OMC não faz nada? Vai fazer o quê, galera? Vai punir a China? Vai fechar o mercado do consumidor chinês? Vai proibir a China de comercializar com outros países do mundo? China e Estados Unidos são as donas da bola do capitalismo. São as crianças mimadas do capitalismo. Ou joga do jeito delas, ou elas levam a bola embora. Certo? Tirei um print, galera. Alguma dúvida? Pode falar, David. Professor, essa mudança aí na Constituição só foi isso? Só, tipo, não teve nenhuma outra grande mudança que afetou a sociedade em si? Não. A outra mudança que vai ter, esse ano também aconteceu uma nova mudança constitucional, que eu vou falar quando for falar de Hong Kong, tá? Que é a próxima lousa já. Que a Hong Kong perdeu o status de província autônoma. O que, aliás, motivou bastante discussões aí, tá? Mas então houve, né? Vou me bater aqui. Houve 2 mudanças constitucionais em 2019 e 2020. A de 2020 eu vou falar agora nessa lousa. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, galera? Nope. Então tá. Vou apagar. Existem, galera, alguns desafios ao crescimento contínuo da China, tá? Aliás, vocês podem encontrar isso como uma desaceleração da China. O que é fato, tá? Se a gente fosse observar nos anos 2000, a China crescia 12%, 13% ao ano. Nos anos 2010, passou a crescer 6%, 7% ao ano. Professor, a China está em crise. Pelo amor de Deus, tá? A gente está falando do segundo maior PIB mundial, que cresce num ritmo de 7% ao ano. Porque, lembre-se, né, o crescimento do PIB, ele depende, claro, do sucesso econômico, mas também é uma questão percentual. É mais fácil a Somália crescer 5% ao ano do que a China crescer 5% ao ano. Por quê? Porque a economia da Somália é uma coisa muito pequenininha. Qualquer crescimento, percentualmente, é uma coisa muito significativa. A China não, a China já está uma baita economia. Então, para crescer 5, 6, 7% ao ano, é um crescimento substancial. Tá, imagina o seguinte, se eu ganhar R$1, passo a ganhar 2, eu aumentei 100% do meu salário. Se eu ganhar 1 milhão, passo a ganhar 1.500.000, eu aumentei só 50%. Entende essa diferença, né? Então, a China crescer 7% é galera, um baita número, tá? Mas, galera, tem alguns probleminhas, alguns desafios para o futuro desse crescimento chinês. Primeira coisa, a gente não pode esquecer da matriz energética da China. O Trump critica toda vez. E, galera, convenhamos, com certa razão, vocês pegam muito... Não, nessa parte não, tá? Mas vocês pegam muito no pé dos Estados Unidos. E a China, que é a maior poluidora mundial? Vocês não vão falar nada? É verdade. A China hoje é a maior poluição. De todos os países, a China é a que mais polui a atmosfera. Não está errado. Se a gente for fazer uma análise percentual, aí a coisa muda. Como assim, professor? O índice de poluição per capita, digamos assim. Por quê? Porque os Estados Unidos tem um cidadão americano
polui muito mais do que um cidadão chinês, porque na China tem muito mais gente. Então, o total de poluição na China é o maior de todos, mas o total de poluição por número de habitantes, os Estados Unidos ainda hoje é o mais significativo, tá bom? A matriz energética chinesa, ela depende muito do carvão mineral. Aquele mesmo carvão mineral que se encontrava na região da Manchúria. É um carvão mineral, galera, conhecido como hulha, que é um carvão mineral de ótima qualidade, tá? Não é o melhor de todos. O melhor de todos é o antracito. Mas o antracito, ele é tão raro na natureza que a gente nem faz uso industrial dele. Geralmente o antracito é bem raro, nem desconsidera. O segundo melhor é a hulha, que é o que a China tem de monte. O carvão mineral dos combustíveis fósseis é o mais poluente. Ou seja, a China hoje polui muito a atmosfera. Porém, ela está tentando. A China é signatária do Acordo de Paris. O acordo que promete reduzir as emissões de gás carbônico. E a China hoje é líder mundial em investimento em energia limpa. Tá? Lembrando, galera, que existem alguns probleminhas de definição aqui, tá? Por exemplo, hidrelétrica é energia limpa? Sim. Ou não? Não. Sim. Sim. Não. E aí, pessoal, hidrelétrica é energia limpa? Senhor, depende de como você vê, assim. Se for pro... Não tem, né? Uma resposta direta objetiva. Hidrelétrica, presta atenção, é energia limpa. Professor, tem impactos sociais, desloca a população ribeirinha, comunidades indígenas, tem que fazer desmatamento para conseguir construir lago artificial, altera a vida fluvial. Não interessa, galera. Quer dizer, interessa, mas não porque eu estou falando para vocês. O conceito de energia limpa é energia que não libera gases tóxicos para a atmosfera. Isso é uma energia limpa. Porque impacto ambiental, todas vão ter. Até concordo com vocês que a hidrelétrica é uma das que mais tem, tá? Mas a hidrelétrica é uma energia limpa, porque não libera gases poluentes para a atmosfera. Termoelétrica é limpa? Termoelétrica não, né? Porque você queima petróleo e tal. Energia nuclear. Energia nuclear é uma energia limpa? Não, professor, radiação. É sim, né? Porque o máximo de poluição que o máximo que a energia nuclear libera para a atmosfera é vapor de água. Tem impactos ambientais? Claro que tem. O lixo atômico, o que fazer com aquilo, né? Quando para de ser suficiente para gerar energia, mas continua sendo radioativo. Então, tem uma série de problemas ambientais, mas é energia limpa. Beleza? Aqui eu posso colocar para vocês alguns exemplos, como a usina hidrelétrica de Três Gargantas, aquela que a gente discutiu lá no começo da aula de China, que eu falei para vocês que é a maior hidrelétrica do mundo hoje em infraestrutura. Itaipu ainda gera mais energia, mas em infraestrutura é a maior hidrelétrica do mundo, tá? Sim, o Ian perguntou, né, professor, a eólica não seria uma boa por causa das monções? Sim, e ela tem sim, tá? A China é uma das lideranças mundiais em energia eólica. Eu vou colocar, ó, a usina elétrica de Três Gargantas, eles têm muito, galera, junto com o Japão, é liderança na energia maremotriz. Já ouviram falar nesse tipo de energia? Energia, galera, de verdade, é bem assim, é bem simples o negócio. Entre aspas, tá? Você precisa que algum evento natural movimente uma turbina. Se esse evento natural movimentar uma turbina, você pega um transformador
que consegue transformar essa energia cinética em energia elétrica para ser aproveitada, né? Para ser uma geração de energia. Tá. A energia maremotriz ela é muito utilizada no Japão e na China, são as lideranças mundiais. Você se aproveita do próprio movimento das marés. O movimento da maré de subida e descida movimenta uma turbina, essa turbina forma um armazenamento ali de energia elétrica, utilizado muito na China. Tá, uma energia limpa também. A gente pode colocar, que nem o Ian falou, energia eólica. Está também muito presente aí no Estado chinês. Tá? Ah, entendi. Então, solucionou? Claro que não. Porque a China está tendo que gastar muito acerca disso, né, para conseguir desenvolver, para conseguir melhorar essa matriz energética. Outro ponto, galera. Uma briga entre a sua expansão econômica versus uma disputa com os Estados Unidos. A China tem um plano que eu diria que assim é no mínimo ambicioso. No mínimo ambicioso. Vocês já ouviram falar num projeto chinês chamado de a nova rota da seda? O que seria essa nova rota da seda? Os chineses, eles não brincam muito de serviço não, tá? Os chineses, eles planejam gastar 6 trilhões de dólares em infraestrutura em países estrangeiros. Isso até 2049. Alguém consegue entender o porquê dessa data aí? Por que exatamente 2049? Porque 2049 vão completar aí 100 anos da grande Revolução Chinesa. Então seria uma espécie tipo de data comemorativa para eles. 6 trilhões de dólares em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, tudo de infraestrutura em outros países, aumentando a sua capacidade de influência geopolítica. Hoje, é que a gente não discutiu esse continente ainda, então já é uma dica para vocês. Mas qual é o continente que mais recebe investimentos chineses? É a África. África. Cara, a África, ela tem uma riqueza mineral muito grande. Tem muito petróleo, tem muito ouro, tem muito estanho, manganês, ferro. A África tem tudo de riqueza mineral. E a China, obviamente, sabe disso. O que a China está fazendo hoje? Está desenvolvendo uma série de infraestruturas em países africanos em troca de matéria-prima mais barata. Então, você cria uma influência geopolítica, você aumenta a sua dominação territorial, fica colocando bases tal, em outros países, e, ao mesmo tempo, tem acesso à matéria-prima, que é o que a China precisa, porque a China, o crescimento deles é baseado em produção industrial, a um preço muito mais barato. Esse investimento que a China está fazendo em infraestrutura em outros países, a gente chama de a nova rota da seda. Sabe uma área que está entrando em disputa hoje? Na verdade, antes da pandemia, né? Isso estava um pouco mais claro. Foi bem no finalzinho do ano passado. Xi Jinping foi fazer uma visita a uma série de países europeus. A Alemanha se comprometeu a entrar na nova rota da seda. A França se comprometeu a entrar na nova rota da seda. A Itália se comprometeu a entrar na nova rota da seda. Então, percebam que não é só país subdesenvolvido, não é só a África que eles estão querendo. Não, eles estão indo para cima de países desenvolvidos também. Só que, claro, a União Europeia, ela sempre foi uma área de influência muito forte dos Estados Unidos. Teve um país que se negou a participar. Quem vocês acham que é o país mais puxa-saco dos americanos na União Europeia? Lá, diga, eles tomam chá da tarde e só chove lá, coitados.
O Reino Unido, né? O Reino Unido, galera. O Reino Unido, o maior puxa-saco que tem nos Estados Unidos, tá? O Boris Johnson falou, não. Mr. Bean, exatamente. Tem o Mr. Bean também, tá? Não, nem ferrando. Que nova rota da seda, sai daqui, tá? Então, eles não aceitaram esse investimento chineses. Pra vocês terem uma noção do que o Reino Unido, galera, às vezes parece até um pouco o Brasil em determinados assuntos. Vocês sabiam que os britânicos, no comecinho do ano, eles quebraram, porque eles já têm ali tecnologia 5G, tá? E algumas cidades mais importantes, eles já têm tecnologia 5G e tecnologia 5G chinesa. Estava uma discussão que ainda não foi findada, não foi finalizada, se eles iam tirar a tecnologia 5G ou não, mas no meio dessa discussão, a população britânica começou a atacar os postes, as anteninhas da tecnologia 5G. Por quê, professor? Isso bem no começo da pandemia. Porque acreditava-se que aquelas antenas elas estavam sendo utilizadas pela China para causar sintomas que se assemelhassem a uma pandemia. Para que aí as pessoas elas sentissem que elas estão com um coronavírus, sendo que ele nem existe, na verdade são sintomas causados por essa antena, e ampliasse o domínio chinês, tá? E eles começaram a atacar. Olha a neurose das pessoas. Aliás, as fake news sobre as vacinas estão ótimas, né? Vocês viram agora que a vacina chinesa você não pode tomar, sabe por quê? Porque ela altera o seu DNA, galera. Altera. Se você tomar a vacina chinesa, altera o seu DNA, tá? Altera o seu DNA. Exatamente, legal. Você deveria ter usado, tá bom? Altera o seu DNA, muito perigoso. Vacina chinesa, muito perigosa. Fico zoando aqui, mas eu ouvi isso, galera, de gente próxima a mim, tá? Falando, não, vacina chinesa eu não vou tomar, não. Por quê? Porque ela altera o DNA. A China fez um elemento, ela coloca um chip que é capaz de... Galera, por favor, né? Tá bom? Até eu que não sou uma má referência em conhecimento de biologia, sei que uma vacina não tem a capacidade de alterar o DNA de uma pessoa, tá bom? Mas, enfim, então tem essa disputa, galera, entre essa expansão econômica chinesa e a disputa com os Estados Unidos, tá? A nova rota da seda. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, deixa eu apagar aqui. Outro ponto, galera, de grande dificuldade é a questão da crise previdenciária. Não tem, né? Só se fosse previdência, verdade. A crise previdenciária. Fala aí, David, não tinha visto, pode falar. Professor, eu ainda não entendi muito bem por que, tipo, a parte da matriz energética é um fator de desaceleração da China, já que ela está investindo bem nessas partes limpas. Então, porque eles poderiam estar pegando esse dinheiro, David, e investindo em outros setores, entendeu? Eu até concordo com você que de todos os planos que eu vou apresentar, esse é o menos representativo, esse é o menos problemático, digamos, porque a China tem sim grana para fazer uma mudança da matriz energética. Mas fato é que eles precisam muito transformar essa matriz energética que eles têm hoje, que é um fator que sim causa repulsa, que faz o Trump declarar que é besteira. Aliás, ó, só rapidão, até lembrei aqui, ó, hoje a gente vai ter um debate, né, primeiro debate entre Trump e Joe Biden, tá? Então, se eu não me engano, a CNN ela vai apresentar e o UOL também, não em inglês, eles vão fazer uma tradução para o português e tal. O Biden, galera, tadinho, ele tá um pouco velhinho já, tá? Ele não tem muito mais noção do que ele fala, assim, ele começa a falar umas besteiras e tal. Então, o Trump, ele tá contando muito com o debate, porque o Trump é meio fanfarrão, assim, né? Então, ele tá contando muito com o debate para conseguir aumentar a popularidade dele. E tá reduzindo a diferença entre o Biden e o Trump. Tá reduzindo, tá bom? Mas, voltando, né, que eu tava falando, essa mudança da matriz energética custa dinheiro, David. E a China precisa fazer essa mudança a curtíssimo prazo. Tá bom? Que horas vai ser? Espera só um pouquinho, rapidão.
vai ser às 22 horas. Às 22 horas no Brasil, né? No Brasil, tá bom? Às 22 horas, horário de Brasília. Terça-feira. Imagina, terça-feira tiver, ó, o que vocês vão perder hoje? O MasterChef, tá? Então não veja MasterChef hoje para ver o debate entre Trump e Biden. Então, eu sei que a UOL vai transmitir, o G1 vai transmitir também, pela internet vários canais vão transmitir, tá? Acho que na TV ou na TV aberta, né? Vai passar na CNN, exatamente. A CNN vai passar, tenho certeza. Mas é que a CNN não é um canal aberto, né? Então, mas acho que todo mundo aqui deve ter TV aberta, né? Não sei, acho que sim, tá? Bom, se você tiver, na CNN vai passar. Beleza? Crise previdenciária, galera. Essa crise previdenciária feita principalmente pela tal da política do filho único, tá? Deixa eu ver aqui. Comentários do Caio Coppola e do Leandro Narlock. Não, o Narlock foi demitido já, né? Então vai ser o Rodrigo Constantino e o... Nossa, aquele Rodrigo Constantino me dá uma raiva dele. Meu Deus do céu. Mas, ó, vamos lá. Essa crise previdenciária. A crise previdenciária causada justamente pelo alto número proporcional de idosos. Por quê, galera? Justamente pela política do filho único adotada na década de 70. A gente já comentou isso nessas aulas, né? Nas aulas aí, que uma das coisas que a China pode fazer hoje é a política do pelo menos 2 filhos. Lembra? Eu até coloquei a notícia para vocês no chat, né, de discussão que a gente estava falando. A China ela pode fazer uma política de obrigar os casais que são férteis, que existe a possibilidade, obrigar esses casais a terem pelo menos 2 filhos. Então, a crise previdenciária é uma realidade já na China, porque há tempos passados eles escolheram por ter poucas crianças. Outro ponto que a gente pode colocar é justamente uma disputa entre globalização e censura. Como assim, professor? Globalização e censura. A China hoje, sendo sincero aqui, cresce como? Transnacionais em outros países, chineses indo trabalhar em outros países, pessoas de outros países indo trabalhar na China. Ela cresce com a globalização, com o aumento da sua marca, a expansão das suas marcas, tecnologias de comunicação. Ao mesmo tempo, ela tem que segurar no seu país uma censura, uma intranet, o único partido. Não existe meios de comunicação opositores. Até quando será que a China vai conseguir manter, galera, esse controle tão rígido em cima da sua população? Essa ditadura tão rígida em torno da sua população, tá? Que nem... eu já comentei isso com vocês, né? Mas quando você pega, por exemplo, internet na China, intranet, né, na China, o Estado chinês sabe tudo que você pesquisa, claro. Se você pesquisa, por exemplo, massacre da Praça da Paz Celestial, já ouviram falar nesse momento? Esse momento, galera, ficou bem famosinho, teve até uma foto premiada, porque estava tendo um aniversário da Revolução Chinesa, né, de 1949, um aniversário. Isso foi em 91, se eu não me engano, não lembro exatamente, ou 91 ou 97, tá? Um dos dois. E aí, um grupo de estudantes chineses, na Praça da Paz Celestial, que é uma praça super importante na China, se colocou à frente do tanque de guerra, impedindo aquele tanque de passar. Aí o tanque tentava desviar para a esquerda, o cara vinha para a esquerda. O tanque tentava desviar para a direita, o cara vinha para a direita assim, ó, tá? Essas são as imagens que a gente tem. Professor, o que aconteceu depois? Acho que o próprio nome já diz. Massacre da Praça da Paz Celestial. Ou seja, para não estragar a imagem da Revolução Chinesa, eles mataram todos os estudantes que estavam fazendo manifestações ali pelo país, tá? Ou seja, um país que quer crescer baseado... acho que não, Gelson, acho que não. Um país que quer crescer, galera, baseado em tecnologia de comunicação, em tecnologia de informação, globalização, ter esse tipo de censura, não combina, tá? Até quando o povo chinês vai aguentar ser censurado, vai aguentar não ter liberdade de expressão, sendo, por exemplo, né, eu comentei o caso dos turistas para vocês. E aí, galera, você acha que os turistas não percebem a diferença que existe no Estado chinês e na Europa?
que é muito mais livre, em que existe muito mais liberdade, que você não está sendo controlado a todo momento. É uma referência, imagina, cara, existem na China 350 milhões de câmeras espalhadas com capacidade de reconhecimento facial. Essas câmeras que te dão pontos, fazem pontuações para você, chinês, e de acordo com o seu comportamento. Se você atravessa fora da faixa, você vai perdendo pontos. Você joga lixo no chão, você vai perdendo pontos. Até, que legal, isso incentiva a cidadania. Pô, legal, se está sendo utilizado para uma coisa benéfica, até concordo, né? Então, sei lá, vai capturar bandidos mais fácil, vai, sei lá, coibir quem está poluindo a rua. Pô, legal. Só que essa mesma capacidade, essa mesma tecnologia, ela tem a capacidade também de reconhecer quem critica o governo, quem fala mal do governo, que não deveria ser uma coisa utilizada como crime. Né? Você ter a possibilidade de criticar alguém é uma coisa totalmente democrática e que precisa para manter uma democracia saudável. A China utiliza para os dois fins. Então, até quando será que o povo chinês... Exatamente, né? Até quando, galera, será que o povo chinês vai conseguir lidar com essa censura? Se eles estão cada vez mais tendo acesso a um mundo democrático. Difícil, tá bom? Então, isso pode motivar futuras manifestações pró-democracia. Não que esteja acontecendo no momento, não existe, tá? Mas isso pode motivar no futuro algumas manifestações, tá bom? Então, eu até vou colocar aqui, ó. A ditadura chinesa contra a democracia ocidental. E, para a gente finalizar, o quinto motivo aqui, ó, que são os movimentos separatistas. Desses movimentos separatistas, tem dois movimentos que são étnicos e dois movimentos que são um pouco mais políticos, tá? Dos movimentos étnicos, que acho que tá quase, eu vou falar dos movimentos étnicos e aí sábado eu falo sobre a questão de Hong Kong e Taiwan, tá? Dos movimentos étnicos, a gente pode colocar, galera, os tibetanos e os uigures. E, aliás, ó, coloca aí um asterisco nos uigures. Por quê? Porque ficou bem famosinho esse ano, né? Não sei por quê, galera, essas coisas viralizam assim. E bem no comecinho do ano, quando era a primeira metade, pode cair na prova de atualidades, começaram a falar muito dos uigures. Meu Deus, campos de concentração. Isso acontece, tipo, há anos, tá? Aí começou a ser divulgado pela mídia agora, não sei por quê. Mas os uigures ficaram muito famosos esse ano, então pode ser que apareça também na sua provinha, tá bom? Os tibetanos vivem na região do sudoeste da China, na região do Himalaia, na região conhecida como Tibete. Os chineses não querem dar independência para a região dos tibetanos, justamente por ser uma região com uma proximidade muito grande da Caxemira e ter a nascente do Rio Azul. A Caxemira é uma das regiões, aquela que é disputada entre Índia, Paquistão e China, é uma região um pouco mais plana. Então, rotas comerciais, gasodutos, oleodutos passam pela Caxemira e é a região de nascente do Rio Azul. O Rio Azul, galera, que é super importante porque tem pelo próprio abastecimento de água dos chineses, tem a usina de Três Gargantas, que é uma usina baita referência, tá? A segunda maior usina do mundo. Já os uigures, a gente não pode esquecer que eles são os muçulmanos da Índia, da China, perdão. Os muçulmanos que vivem numa regiãozinha chamada de Xinjiang, região do Xinjiang. Aqui foi denunciado esse ano
campos de concentração. No Tibete, não existem mais tantos líderes separatistas, o movimento separatista é muito menor. Ele é muito menos politizado do que na região do Xinjiang, da região dos uigures. Os muçulmanos, eles ainda brigam com bastante força pelo seu separatismo, e de maneira, às vezes, até bastante violenta. Tá? O que o Estado chinês faz? As denúncias que existem, imagens de satélite mostraram que existem campos de trabalho forçado, onde eles trabalham para o Estado chinês, onde os líderes passam por momentos ali de lavagem cerebral, tipo, convencimento, não, você tem que abandonar o seu ideal de fazer uma independência, você tem que adorar o Mao Tse Tung, e realmente, os líderes que saem de lá, eles saem completamente transformados, apoiando a causa chinesa, apoiando o Estado Nacional Chinês, tá? Nossa, professor, que absurdo. Existe isso na China? Então, existe isso também um pouco nos Estados Unidos, né? Guantánamo, já ouviram falar de Guantánamo? É uma prisão norte-americana que fica em Cuba, em que presos políticos vão para lá, sofrem torturas e, de repente, desaparecem. Tá? Entendi, professor, você está passando pano para a China. Óbvio que não. Tá? Isso aqui tem que ser combatido. Claro que tem, pelo amor de Deus, né? Não dá, em pleno século XXI nunca poderia ter existido. Mas campos de trabalho forçado é uma coisa absurda, mas não pode achar que isso é coisa, aqueles orientais doidões lá. Isso acontece no mundo ocidental também. Tá? Guantánamo, que é a prisão norte-americana em Cuba, o Obama ganhou o Nobel da Paz. Um dos motivos é porque ele prometeu que ia fechar Guantánamo, nunca fechou, continua existindo até hoje, e presos políticos, considerados aí terroristas, é uma concepção muito ampla, né? Vão para lá e sofrem tortura também, enfim, as pessoas acabam desaparecendo. Beleza? Próxima aula, galera, fala um pouquinho sobre a independência, a tentativa de Hong Kong e Taiwan. A gente vai falar sobre tigres asiáticos, Japão e Índia. Provavelmente eu não vou conseguir falar dos três, claro, tá? Eu estou tentando pegar só os pontos mais importantes, mas eu acabo falando muito. Mas eu vou tentar, juro, vou tentar. Galera, tira um print aqui, ó. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Se ninguém tiver dúvida, bom resto de terça aí para vocês. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais. iPhone ou Xiaomi? Então, dizem que a câmera do Xiaomi é meio zoada, né? Eu não sei. Eu sou um iPhone porque eu sou um comunistinha de iPhone, entendeu? Xiaomi é melhor que Apple. Então, na verdade, quando eu comprei, eu só tinha Samsung só, né? E o Samsung, toda vez ele travava muito. Eu falei assim, não, porque você trava, sabe por quê? Porque não tem Apple. Então, eu comprei, ele não trava muito. A bateria, assim, né? Cai de uma hora para outra. Mas, é mesmo, David? É muito boa? Então, eu comprei porque eu uso muito, tipo, quando eu vou gravar pro YouTube e tal, não tenho câmera, né? Então, eu uso a própria câmera do celular. Eu tentei comprar um celular bom justamente pela câmera. Mas tá falando, David, eu vou acreditar em você, hein? Pode Beleza? confiar, professor, 100%. Então, tá. Pode deixar então, David. Aí, ó. Ih, ó. Tá errado isso aí, David. Ó. Ih. Não, os Xiaomers e os iPhoners, eles brigam bastante, né? Tô sabendo. Falou, gente. Bom resto de terça aí. Beijos, abraço, tchau. Até mais. Falou, professor. Obrigadão. Boa semana. Você também.